óculos que comprou para o vendido nas lojas quando era tarde demais. Eu paguei R$ 150 pelo óculos e no mercado o óculos custa R$ 40. Eu saí pagando o óculos e a consulta muito mais cara. Mirlaine Cristina comprou um óculos depois da consulta, mas não consegue usar. Me dava muita dor de cabeça sei lá, um nervoso, não consegui fazer nada com óculos. As reclamações fizeram a proprietária da loja devolver dinheiro a algumas pessoas. Ela diz que vai tomar providência em relação aos problemas. Se foi problema na consulta, a empresa já está tomando medidas de fazer novo exame. Novo exame, nova lente sem custo. Agora, sobre o preço, estou negociando com as pessoas, assim, vamos abater o preço. O PROCON orientou a empresa para agir de outra forma na cidade. Ela poderá cobrar a consulta, que será cobrada no valor de R$ 15, e a pessoa então terá a sua escolha, fazer o óculos onde bem lhe entender. Em fevereiro deste ano, 2.195 pessoas estavam inadimplentes em Divinópolis, um aumento de 46% em relação ao ano passado, quando foram registrados 1.496 casos. Só esta loja de calçados tem 150 clientes que não pagaram. Quando a gente cobra do cliente, a primeira coisa que ele fala é que está desempregado, não tem dinheiro para quitar a prestação. E aí, qual que é o procedimento de vocês? O procedimento acima de 45 dias de atraso, a gente já encaminha ao SPC. Sobre o assunto, o SPC, Sistema de Proteção ao Crédito, é bem claro. Quem está devendo deve acertar o mais rápido possível as contas para evitar aborrecimentos. Com o nome no SPC, a pessoa fica impedida de abrir conta nas agências bancárias, fazer financiamentos, alugar imóveis e comprar nas lojas associadas à CDL. Pensando nesses problemas, o comércio de Divinópolis quer realizar uma campanha para negociar as dívidas. Os lojistas vão dar descontos nas taxas de juros, descontos grandes, até significativos, e redividir, renegociar a dívida. Rua fechada, banda de música, muitos convidados e curiosos para a visita do governador a Divinópolis. Eduardo Azeredo veio inaugurar o PSIL, Posto de Serviço Integrado Urbano. Divinópolis é a 4ª cidade de Minas a receber o posto. Nele vão funcionar vários serviços básicos de órgãos públicos municipais, estaduais e federais. A estimativa é de que 600 pessoas sejam atendidas por dia. Azeredo cumprimentou os funcionários e fez discurso. Mas, apesar do clima de campanha, não confirmou a candidatura à reeleição. Ninguém é candidato por enquanto, praticamente. Nós só temos convenções no mês de junho. Então, são prazos legais, para isso é que eles existem. Então, até lá, eu realmente continuo na minha posição de governar Minas Gerais. O senhor pensa em ser candidato? É um assunto que deve ser discutido na época. Faço isso. Comemorar o Dia Internacional da Mulher. Só que nesta festa, os homens também femininas. Discutir os espaços da mulher na sociedade, nas áreas de política e mercado de trabalho. Esses foram os objetivos do primeiro encontro das lideranças comunitárias femininas. A ideia partiu das associações comunitárias, onde as mulheres são presidentes. Esse encontro, ele é para nós discutirmos o espaço que nós estamos ocupando, os preconceitos que nós encontramos no trabalho comunitário e se criar uma coordenação de trabalho a nível de cidade. Divinópolis possui hoje 87 associações comunitárias registradas na prefeitura, 25 delas presididas por mulheres. As participantes trocaram experiências e realizaram atividades recreativas. O encontro vai servir também para que as líderes comunitárias levem novas formas de trabalho para os bairros. Muito barulho e animação. Assim foi o Festival de Som em Araxá. Uma mistura de 20 Estrela vence o Davene Paulistano e se classifica para as oitavas de final da Superliga Feminina de Vôlei. O Marco 20 Estrela aproveita os erros do adversário e abre uma vantagem de 5 pontos logo aos 3 minutos. Na quadra, as jogadoras do Davene Paulistano não se entendem e o time perde pontos no bloqueio e recepção, que deixa preocupado o técnico da equipe paulista. Nem a experiência da jogadora de seleção Ana Paula faz o paulistano reverter o placar. E com 20 minutos, a cubana Adelina Lopes fecha o primeiro set em 15-8 para o Marco 20. O segundo set, mas pareceu uma repetição do primeiro.
paulistano errou muito e com 25 minutos o time de Divinópolis venceu por 15-11. No terceiro set, a torcida da casa entra em definitivo no jogo e sente que a vitória está perto. Mas o paulistano assusta, passa pela primeira vez à frente no placar e abre vantagem. No set mais disputado, o Marco 20 mostrou que não haviam bolas perdidas. O time empatou e venceu por 16-14, conquistando a vaga para a próxima fase na Superliga Feminina de Vôlei. A gente foi superior na partida e nos momentos difíceis a gente soube nos controlar e conseguimos a vitória. Eu acho que a equipe está de parabéns, um grande jogo. O Marco 20 Estrela volta a jogar amanhã às 8 da noite em Divinópolis contra o Rexona, ainda pela primeira fase. O Guarani de Divinópolis perde em casa para o Montes Claros. O Guarani começa no ataque e logo aos 4 minutos Guiba perde esta chance dentro da área. O Montes Claros só aparece no primeiro tempo através das bolas paradas. Empurrado pela torcida, o time da casa vai ao ataque, mas perde muitos lances. Aos 43 minutos, Marquinhos faz jogada individual e dá para Marcinho, que chuta por cima. No segundo tempo, Montes Claros aproveita os contra-ataques e assusta com Tangará. E é ele que marca aos 39 minutos, entrando na área. O Guarani se desespera e aos 43 minutos, Guiba perde um pênalti. A bola bate na trave. Final, Guarani 0, Montes Claros 1. Eu bati com tranquilidade no canto certo. Acho que por infelicidade a bola pegou na trave, né? Mas achei, tem que levantar a cabeça, continuar trabalhando. O campeonato não acabou. Se perde aqui, se ganha lá fora. O próximo jogo do Guarani também será em casa, desta vez contra o América, que encanta. Em Divinópolis, um coral faz aniversário, 18 anos. E as integrantes confessam, o maior presente que elas recebem é poder cantar. Formam o Clube da Luluzinha. Meninos aqui não entram, ou pelo menos há muito tempo nenhum se candidatou. O coral nasceu há 18 anos em Divinópolis. Hoje são 22 meninas com idade entre 9 e 14 anos. Nas paredes estão as fotos de apresentações por várias cidades da região. O repertório tem desde cantos gregorianos a músicas de Roberto Carlos. Nayara Santos é a caçula da turma. Sempre quis cantar com as amiguinhas. Então não pensou duas vezes para convencer a mãe. As músicas são muito bonitas e eu queria entrar e não teve jeito. E minha mãe foi e me colocou. E o que você quer ser quando você crescer? Ou modelo ou cantora. Fabiane Souza está há 5 anos no coral e traz na ponta da língua o que a música representa em sua vida. A música é um dom que Deus dá pra gente e que a gente tem que levar isso pra frente. E é por isso que eu gosto de cantar. O coral ensaia 3 vezes por semana, num cenário ideal para que as pequenas vozes emocionem. O MGTV termina por aqui. E para você, uma boa. Dona Claudiana de Oliveira tentou a consulta para o filho que estava com febre. Chegou tarde e teve que voltar para casa. Eu cheguei aqui às 7h30. Aí a chefe, eu vim pegar uma ficha pro meu filho. Tinha 14 senha. Ela falou que não podia dar mais senha, porque o horário da senha é 7 horas. E ele ficou sem ser atendido. Aí ele ficou sem ser atendido. Esta dona de casa reclama do sistema de senhas adotado pelo posto. Aqueles que vêm até 7 horas pegam as senhas. Se são sobradas, as mães de famílias que estão com as crianças passando mal voltam para casa sem ser medicadas. Os 2 médicos que trabalham no posto têm que atender a pessoas de mais de 10 bairros da cidade. A situação durante o dia é assim, muita gente na porta esperando. Para evitar o problema, os funcionários resolveram fazer o atendimento através de senhas. A gerente do posto garante que a própria população escolheu a mudança. Esse sistema foi uma opção da população, tá? E está funcionando há 3 dias. E é exatamente uma forma que a pessoa venha cedinho, ela pega a ficha e depois pode voltar em casa. Quer dizer, a mãe não precisa ficar aqui até a tarde com a criança, sem alimentar, sem nada. Na siderúrgica Santa Maria, a fiscalização apreendeu 420 notas fiscais falsas prontas para serem usadas. As notas indicam que o ICMS foi pago no início da viagem, só que está tudo em branco.
Os carimbos dos postos fiscais por onde a carga deveria ter passado estão assinados por supostos fiscais da Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso. Tudo sem as datas das viagens. Por se tratar de uma empresa já reincidente na prática desse tipo de fraude, ela será novamente autuada e, doravante, será colocada num regime especial de controle e fiscalização, o que quer dizer que ela será controlada de perto pelo fisco estadual. De olho nas fraudes, o Instituto Estadual de Florestas quer saber se o carvão consumido pelas siderúrgicas de Divinópolis não vem de carvoarias clandestinas. Nós recebemos a denúncia de um motorista, de um transportador, de que este carvão que estaria destinado à siderúrgica tem origem duvidosa. Então essa questão será verificada daqui para frente nessa fiscalização rotineira. Segunda-feira brava, preto na folia, mas não desanima não. Comece a semana com o pé direito e cheio de energia. Resolva os compromissos e mais tarde se divirta. Agenda Cultural. Em Arcos você pode fazer curso de telemarketing, é só procurar a Casa da Cultura. Em Divinópolis você pode aprender a fazer caixas especiais para presentes. Ainda em Divinópolis começa hoje o curso de pós-graduação Estudos Culturais Brasileiros e Britânicos na Universidade Estadual de Minas Gerais. Em Araxá ainda dá para conferir a exposição de Ikebana no Banco do Brasil. Em Patos de Minas continuam abertas as inscrições para o Recriança no projeto Saci. Em Ituiutaba tem o curso de hotelaria e controle de qualidade de alimentos no Senac. Em Uberlândia, o musical KM faz show no Tabasco. A artista Nélia Azevedo expõe suas obras a partir de hoje na Galeria de Arte da Oficina Cultural. E para quem gosta de teatro, atenção, já estão abertas as inscrições para o curso de teatro amador no Espaço Maria Clara Machado. E Divinópolis vai ganhar mais um espaço para cultura. Quem tem os detalhes é o repórter Renato Peters, que fala direto de lá ao vivo. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Patrícia. Bom, Renato, em que pé que está essa história aí? O que está por vir em Divinópolis? Olha, os artistas da cidade estão prestes a realizar um antigo e cobiçado sonho, que é a construção do Teatro do Gravatá. E para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com Otávio Paiva, que é presidente da Fundação Municipal de Cultura de Divinópolis. Otávio, o que está faltando para que o teatro saia do papel? Renato, nós já mandamos o projeto para Brasília, ele foi aceito, estamos discutindo a liberação da verba. Esperamos que esse primeiro semestre a gente comece a fazer a restauração do antigo usina do Gravatá para poder começar a transformação do teatro municipal. É porque esse teatro vai ser construído numa antiga usina, é isso? A usina do Gravatá é a primeira usina de álcool a motor feita de mandioca da América do Sul. Então ela foi tombada em 1988 e tem 10 anos que nós estamos com esse sonho de transformar no teatro municipal. E esse ano nós pretendemos começar a reforma dele. Agora vai ser uma obra grande, né? Vocês esperam colocar mais de 300 lugares. A ideia, o projeto já está pronto, são 340. Né, para 350 pessoas, vai ter palco, camarins, foyer, lanchonete e vai ser um ambiente bem moderno. Agora, a Fundação tem outros projetos, inclusive dentro da Biblioteca Municipal. Como é que está funcionando esse trabalho? Olha, seguindo o anseio da população, nós trouxemos a biblioteca aqui para o centro. Ela vai ser reinaugurada no dia 4 de abril e a ideia, ela ganhou um espaço bem significativo, então nós vamos ter lá um espaço para um salão de multimeios, com oficinas, cinemas, cursos. Vai ter a Hora do Conto, para a sessão infantil. Vamos ter, de novo, retomar os clubes de filatelia, de xadrez, de crochê. E esperamos que, a gente consiga fazer o trinômio de cultura, informação e convivência, que se funciona na biblioteca. Agora, como que a Fundação está trabalhando com os artistas que estão começando agora? Ou seja, quem quer expor seus trabalhos, ele recebe alguma ajuda da Fundação? Divinópolis tem muito artista plástico. Então nós temos o Centro de Artes, que é ali na Praça Benedito Valadares. Quem quiser, é só contactar com o Carlos Lopes, que é o chefe do setor de artes e eventos, e no telefone 229-6676. Tenho certeza que ele vai ser bem agendado. Agora, os projetos em relação à comunidade, como é que eles estão? Olha, temos vários projetos. O Circo Cultural, que vai ser inaugurado em abril, aqui no centro, e muita coisa que vai acontecer de bom ainda. Tá ok. Muito obrigado, sucesso para vocês. Obrigado. Patrícia. Tá ok, Renato. Obrigada. E repetindo o telefone para você, se quiser entrar em contato, é o 2 Renato Peters. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Patrícia. 800 profissionais ligados à área de ensino em Divinópolis estarão discutindo as mudanças no sistema de educação nacional. O
Converso agora com o secretário municipal de Educação e sociólogo Onésimo Sepúlveda. Boa tarde, secretário. Boa tarde. Como vai funcionar esse encontro? Durante esses 3 dias, os professores, coordenadores e os operacionais estaremos discutindo com intelectuais de Belo Horizonte as principais mudanças que estamos introduzindo na rede municipal de ensino, em decorrência da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O principal dessas mudanças, diz respeito à reorganização da escola, ao invés de funcionar com 8 séries, como funcionava o antigo ensino fundamental de 1º grau, funcionará em termos de ciclos, 3 ciclos, 3 anos cada. Então, a criança que entra na escola com 6 anos de idade, ela terá até os 14 anos para concluir o ensino fundamental, ou seja, 9 anos de estudo. Agora, o que gerou terror entre a criançada foi o fim das férias no meio de ano. Como é que vai funcionar isso? Esse foi um acordo entre os profissionais da educação e a Prefeitura Municipal de Divinópolis. Antes, as férias escolares da rede municipal era diferenciado da rede estadual. A categoria propôs que mudássemos as férias regulares de julho para janeiro e teremos em julho apenas o recesso escolar. Isso também é decorrência do aumento de dias letivos, do ano que teremos, a partir deste ano, 200 dias letivos, ao contrário da lei anterior, que era apenas 180 dias. Agora, o governo federal e também o governo do estado discutem campanhas que querem todas as crianças na escola. Divinópolis hoje está com todas as crianças na escola? Participamos da campanha com certo sucesso. Cadastramos 350 crianças e, no momento, estamos encaminhando para as escolas mais próximas de suas residências. Agora, que tipo de estrutura essas crianças estão encontrando na escola? Tem sala de aula, tem carteira, tem transporte para quem mora na zona rural? Sim, temos vaga nas escolas e a Prefeitura oferece transporte para as crianças que residem mais distante da escola. Obrigado, secretário. Com você, Patrícia. Ok, Renato, obrigada. Daqui a pouco, a dança milenar que emagrece e pode até ajudar a Serviço Integrado Urbano. O serviço oferecido à população é coordenado pela administração regional, que representa o governo do estado em toda a região do Alto do São Francisco. Ao vivo, o repórter Renato Peters conta os detalhes. Bom dia, Renato. Bom dia, Rosane. Facilitar a vida de quem precisa pagar uma conta ou tirar a carteira de identidade, por exemplo. Esse é o principal objetivo do PSIL. Eu converso agora com o administrador regional do Alto São Francisco, o senhor Aristides Salgado. Bom dia. Bom dia. Na prática, o que significa? Qual é o tipo de facilidade que as pessoas têm no PSIL? O posto de serviço integrado urbano, como o próprio nome já indica, é a integração de vários serviços para democratizar e facilitar a vida do cidadão. No posto do PSIL, em um só pavimento, o cidadão encontra disponíveis vários serviços prestados pelo governo do estado. Entre eles, nós podemos tirar carteiras, primeira e segunda via, carteira de identidade, podemos atender também com os prontuários de veículos, o prontuário do motorista com pagamento de multas no próprio posto do Benji que existe dentro do PSIL. Também nós atendemos a todos aqueles que procuram a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais para poder fazer alterações contratuais. E facilitamos também muito a vida do servidor público estadual, através da prestação de serviço que se faz lá da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração. Tudo aquilo que precisa saber o funcionário público, ele encontra lá o serviço à sua disposição. Agora, esses serviços foram instalados numa primeira etapa. Existe previsão para que mais serviços sejam instalados nesse posto? Sim. Numa segunda etapa, que em breve nós começaremos a fornecer a todos os cidadãos, nós teremos também a confecção do passaporte para as viagens internacionais via dos Correios Brasileiros. E também estaremos lá funcionando para poder atender o cidadão com relação à Polícia Militar, à Polícia Civil e outros serviços que serão prestados a todos aqueles que nos procurarem. Agora, em quantas cidades já existe o posto? O posto de serviço integrado urbano PSIL, em Divinópolis, foi a 4ª cidade. Nós já temos mais 2 cidades que inauguraram os seus PSILs, com a presença do governador, e teremos ainda mais até o meio desse ano. Todas as regionais com os PSILs instalados. Ok, muito obrigado. Rosane. A população de Formiga, no centro-oeste mineiro, está preocupada. Do lado de fora dá para ver os montes de areia e alguns objetos usados pela empreiteira que trabalhava na construção. As paredes ainda guardam reboco e pintura. No gabinete do comandante, o teto tem marcas das infiltrações causadas pelas últimas chuvas.
A caixa d'água de 30 mil litros, que abastece o quartel e serve de reserva para alguma emergência, está sem impermeabilização e foi substituída por esta de apenas 1.000 litros. A obra está parada desde novembro do ano passado, quando a prefeitura dispensou a empreiteira responsável pela reforma por falta de verba. Na época, 25 homens trabalhavam aqui. Hoje, apenas um pedreiro e um servente estão trabalhando no local. Quando tudo ficar concluído, o quartel ganha novos alojamentos, salas de aula e um auditório. Nós esperamos, após esta obra ser concluída, a possibilidade de desenvolver os projetos de prevenção junto às crianças, prevenção doméstica, e também esperamos oferecer aos profissionais do Corpo de Bombeiros condições dignas de trabalho. O grupo de escoteiros de Divinópolis conta hoje com 40 crianças. Ao longo dos 25 anos de existência, mais de 3 mil jovens já passaram pelo grupo. Nós formamos cidadãos, pessoas que possam atuar na comunidade, que possam fazer alguma coisa para a comunidade. Não se fala em raça, em cor, nem credo. Se forma o cidadão. Isso que é o mais importante para nós. As atividades das reuniões são realizadas de acordo com uma programação pré-estabelecida. Os mais novos, com idades de 7 a 10 anos, são os lobinhos. Para eles, muitas brincadeiras que influenciam o aprendizado de algumas lições do dia a dia. Ensina a fazer as lições de casa como a mãe vai ensinar, depois eles ajudam, na hora que chega da escola, guarda o uniforme, dobra no lugar e deixa no lugar que estava. Quando a gente vai assistir televisão, a gente liga a televisão, põe o controle no lugar que estava, a gente arruma toda a casa, não faz mais bagunça. Os mais velhos, com idades de 11 a 15 anos, são os escoteiros. Praticam jogos que estimulam o raciocínio rápido e atividades para maior agilidade física. Eu estou aprendendo muita coisa, fazer primeiros socorros, atender algum ferido em caso de emergência e, além disso, fazendo novos amigos. Os nós são a marca registrada deles. Ao todo, existem mais de 80 catalogados. E é claro que não poderia faltar as músicas, que têm presença garantida em excursões e acampamentos. Como é bom viver acampando assim, vendo o sol no horizonte nascer. O vilarejo de Bom Despacho se tornou cidade em 1912. Fundado por colonos alemães, italianos e portugueses, o município era ponto de parada dos viajantes que iam em direção à capital mineira. Numa das praças está o nome do filho mais ilustre, o ex-governador de Minas, Olegário Maciel. A arquitetura ainda guarda marcas do início do século, como no quartel da Polícia Militar e no prédio da Câmara Municipal. A antiga Maria Fumaça foi preservada e vai se tornar a principal peça do Museu do Ferroviário. Um dos cartões postais da cidade é a Igreja da Matriz, construída em 1927 com formas neogóticas. Pensando nos turistas e em cuidar do patrimônio público, a Prefeitura criou a Secretaria de Cultura e Turismo. Agora nós vamos começar com o tombamento do patrimônio histórico da cidade, né? Estamos criando o Museu Histórico da cidade, juntamente com o Museu do Ferroviário, e implementando um pouco a biblioteca pública. São os primeiros passos dessa nossa secretaria. Hoje, Bom Despacho tem 50 mil habitantes e uma economia que não para de crescer. O comércio local abastece as 15 cidades vizinhas. A produção de leite chega a 200 mil litros por mês. E as 37 indústrias de móveis atendem a clientes de várias partes da região. A cidade, que quer preservar seu passado, está de olho no futuro. E agora ganha uma surpresa. É que Bom Despacho vai receber a programação da TV União. O espaço para que o município mostre todo o seu potencial. É um passo muito grande, né, da TV União. E para nós, Bom Despachenses, da região toda, né, vai ser muito importante, porque até para divulgar as grandes coisas que nós temos no nosso município e no município vizinho. Bom Despacho vai completar 86 anos. Aos poucos, as construções vão dando um ar de modernidade. Em
apenas 5 dias dos primeiros meses deste ano, foram encontrados 99 focos da dengue em 528 pontos do centro da cidade. O número de focos aumenta nos bairros onde existem mais terrenos abandonados, verdadeiros depósitos de lixo. Para evitar esses problemas, a Prefeitura criou uma equipe especial de trabalho que vai auxiliar os agentes da Fundação Nacional de Saúde na prevenção e combate à dengue. Aproximadamente 6 órgãos vão estar trabalhando na questão do combate ao mosquito, na conscientização e na educação da população para que a gente consiga fazer um trabalho mais efetivo de controle e combate ao mosquito da dengue em Divinópolis. A situação se agravou nos últimos dias quando 6 casos da doença foram confirmados e 25 aguardam exames laboratoriais. Dona Sebastiana de Jesus, de 66 anos, espera o resultado do exame de sangue. Há 5 dias, sentiu os sintomas da doença. Eu senti dor no corpo e febre, então assim, de ataque, né? O secretário de Saúde do município já se preocupa com a possibilidade de que a epidemia de dengue em Belo Horizonte chegue a Divinópolis. O fluxo de pessoas e de veículos, né, de carga para Divinópolis é grande. E como em Belo Horizonte já temos uma situação de epidemia com milhares de casos de dengue, isso nos preocupa até pela intensidade que colocamos na nossa averiguação de focos de mosquito. O dia de quem mora no lar é cheio de atividades. Os exercícios de fisioterapia são para prevenir problemas da idade. Aqui no Lar dos Idosos, o nosso trabalho é todo voltado para os internados aqui no lar e tem como objetivo recuperar as sequelas de AVC, de fratura, doenças reumáticas, problemas de coluna e outros. A sala de vídeo ajuda a espantar a saudade dos familiares. É o caso de Dona Celina Rodrigues, que foi abandonada pelos filhos. Meus filhos nunca me procuraram para visitar, trazer um presente, dia de mãe, dia de Natal, dia de... nada. Para Dona Maria Martins, a saudade é substituída pela curiosidade. É que ela nunca conheceu seus pais. Eu tinha vontade de conhecer meu pai, mas eu não sei para onde que eles andam. Agora, os 58 velhinhos do lar estão enfrentando um outro drama, a falta de dinheiro. O Lar dos Idosos recebe uma verba mensal do Estado de R$2.000 para a manutenção do prédio, pagamento dos funcionários e a compra de remédios. Só que o gasto por mês chega a R$15.000. A situação mais grave é na lavanderia. A instalação elétrica tem 30 anos e precisa de reparos. O piso está afundando e o teto está cheio de buracos. Os azulejos da parede caíram e algumas máquinas estão paradas por falta de manutenção. Hoje o lar é mantido através do forró das terça-feiras e das doações. Se não fosse através dessas doações e da renda do forró, talvez o lar tivesse que já estar fechado. O motorista Márcio dos Santos dirige um carro que tem na placa o número 13. Não tem superstição nenhuma. Mesmo a placa do seu carro sendo 13. Não tem nada a ver. Neilo e Cláudia marcaram a data do casamento há 3 meses. Escolheram o dia 13. Só não sabiam que seria uma sexta-feira. Para eles, a data não assusta. Não passa de mera superstição. Vai ser um dia de muita sorte e felicidade para nós. Cruzar com o gato preto, quebrar espelhos ou passar embaixo de uma escada. Parece que essas antigas formas de chamar o azar, nos dias de hoje, não metem mais medo nas pessoas. Uma vez eu quebrei um espelho. Você ficou com medo de dar azar? Não. Não tem nenhuma superstição, não. Até sexta-feira é um dia de sorte pra mim. Mesmo sendo 13? Mesmo sendo 13. Agora, se você é supersticioso e quer estar bem preparado para enfrentar o azar da sexta-feira 13, é bom prestar atenção. A pessoa deve fazer uma oração, porque o anjo que rege no dia de sexta-feira é o anjo Anael. Então a pessoa deve fazer uma oração ao anjo Anael. A dona de casa, Carla de Fátima, mora há 7 anos no bairro Serra Verde e sempre sofreu com a falta d'água. As caixas estão todas vazias. Liga para a Copasa, eles falam que vai resolver e não resolve nada. Maria Aparecida chegou a receber a visita de um funcionário da companhia de água, dizendo que ela deveria economizar. O medidor da Copasa veio aqui
e falou assim que eu tinha gastado muita água. Eu peguei e falei com ele que não tinha como eu ter gastado porque não tem água. Como é que eu vou gastar? As crianças são as mais prejudicadas. Muitas ficam sem tomar banho. As crianças estão indo para casa da avó dela para tomar banho, para tomar água, para não tem. Agora a caixa está sequinha. Abre o relógio, é só ar que está correndo. Nesta rua do bairro, todas as casas estão sem água. O que mais deixa os moradores indignados é que na própria rua existe esse